Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Super Líder Podcast. Hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo, não só para o mundo dos negócios, mas para a vida. Como fazer networking mesmo sendo tímido. Pode rodar a vinheta. Super Líder Podcast, o seu canal sobre liderança, protagonismo e negócios, com Vanessa Campelo e convidados. É isso aí. E para falar sobre o tema, nós convidamos ela, que é mestra em fonoaudiologia, especialista em voz, autora do livro Power Speaking, Dê Voz às Suas Ideias, mentora, palestrante, docente de cursos relacionados à comunicação e fundadora do Voice Care, treinamentos e palestras. Fernanda de Moraes, é um prazer ter você aqui. Olá, Vanessa, muito obrigada pelo convite. Estou extremamente feliz em poder compartilhar um pouco da minha experiência sobre a comunicação, sobre a timidez e sobre o networking, essa rede tão importante no nosso dia a dia. Muito obrigada pelo convite. É uma honra ter você aqui, Fernanda. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito hoje. Sim, com certeza. Vai ser um bate-papo muito rico. Fernanda, vamos começar do começo. Conta pra gente o que é o networking e por que é importante a gente conhecer pessoas diferentes. É fundamental. Networking, ele está relacionado à nossa rede de contatos. As pessoas que nós conhecemos, para quê? Para trocar informações, trocar conhecimentos e gerar oportunidades. Que tipo de oportunidade? Não só oportunidade de emprego, que muitas vezes nós associamos assim, eu preciso ter uma rede ampla de conhecidos aí para ter mais oportunidades e alavancar a minha carreira. Também, mas não é só isso. Com o networking, um bom networking me dá até a possibilidade de ter amizades incríveis, porque nós conhecemos pessoas não só para trabalhar, mas para nos relacionar. E esse é o networking, é o conhecer pessoas, é o ampliar a sua lista de contatos. E não só para ter lá na agenda do celular 1.500 contatos. Uau! Isso. Tá, mas você se relaciona com ele, tem algum contato, costuma fazer uma ligação para saber se está todo mundo bem de saúde? Pois isso é networking, é você se importar com o outro e não só querer receber. É uma relação não de ganha e perde, mas sim de um ganha-ganha. Os dois têm muitos bônus nessa troca, em que eu ofereço a minha ajuda e também recebo ajuda como uma consequência. Verdade. Muito bacana, Fernanda. Você falou do celular, né? Sim. A gente pode pensar assim, poxa, mas eu não conheço quase ninguém. Conhece, a gente conhece muitas pessoas. Se você entrar agora na nossa agenda do telefone, você vai ver que você tem muitos contatos. E como que a gente pode começar daí, né? Poxa, nunca mais eu falei com nenhum amigo. Como que eu posso aquecer essa rede de contatos que eu já tenho, sem parecer esquisito, né? Tô lá 10 anos sem falar com a pessoa e vou ligar pra ele do nada, pedindo um favor, fica meio esquisito, né? Demais, parece uma pessoa interesseira, tanto que a nossa cultura é muito comum dizer assim, olha, fulano tem um networking, puxa, mas parece meio interesseiro, né? Porque liga pra falar, porque eu preciso conhecer aquela pessoa, ou faz tempo que eu não falo com você, mas você tem uma oportunidade na sua empresa pra mim, porque eu tô desempregado? E aí fica uma relação meio esquisita aqui pro brasileiro. Por isso, o primeiro passo para você que quer ampliar a sua rede de contatos é você criar uma lista. Pensa nas pessoas que você conhece. Dá até para fazer uma planilha no Excel, se você for mais organizado. Nessa planilha, você vai lembrar quem foram os seus amigos de escola, de faculdade, de cursos que você já fez, familiares, porque às vezes nós temos primos de segundo, terceiro, quarto grau que faz tanto tempo que eu não falo, não sei nem o que está fazendo, e cria uma lista com o nome dessas pessoas, pode até categorizar. Amigos da faculdade, amigos da escola, amigos da última empresa que eu trabalhei. E aí coloco o nome, coloco o contato que eu tenho, seja e-mail ou seja telefone, e eu parto daí. Qual é o princípio? O que eu quero? Qual que é o meu objetivo? Eu quero melhorar, eu preciso de recomendações no meu trabalho, por exemplo. Então, eu vou procurar essas pessoas, de acordo com a minha lista. Começo com aqueles que têm um pouco mais de proximidade, até para quebrar o gelo, porque agora, voltando aqui esse momento híbrido que nós estamos, presencial, muitas pessoas têm até dificuldade de se socializar. E aí, você até veio com o assunto da timidez. E só de pensar em falar com um desconhecido, ou com um conhecido que eu não falo faz tempo, o tímido já sente aquele frio na barriga, a boca seca, já pensa assim, não, imagina, eu chegar naquela roda, eu vou falar o quê, pra quem, como que eu vou me portar, é uma sensação horrorosa. Por isso, comece com as pessoas que são mais próximas e que você não vê há algum tempo.
marca um café, telefona e se importa em primeiro lugar. Como você está, Vanessa? Como está a Olivia? Tá tudo bem? E vamos marcar um café qualquer dia desses para nós colocarmos as novidades em dia e sem ficar perguntando assim, então você pode me ajudar? Puxa vida, olha, eu tô precisando demais falar com você, porque, nossa, eu tô com uma necessidade, assim, extrema, porque a Vanessa vai pensar assim, puxa vida, nem perguntou direito de mim, nem se importou, e só quer receber alguma coisa, fica muito frio, muito fria essa relação. Por isso, pega essa pessoa mais próxima, marca um café com ela, ou até uma conversa na videoconferência, caso esteja longe, vamos supor que a pessoa mora em outro estado, para bater um papo. E nesse papo, você pergunta como a pessoa está, o que ela anda fazendo da vida, como está a família, como foi esse período de saúde da quarentena, que é algo extremamente importante, em que várias pessoas tiveram aí perdas, outras não conseguiram manter a saúde nesse período tão difícil. Então, é algo que é relevante nessa conversa. E você pode partir desse princípio, primeiro com pessoas mais próximas e depois vai afastando lá da sua lista de contatos, fazendo ligações para se importar e depois você entra no objetivo que pode ser profissional ou outra coisa. Entendi. Eu tive uma ideia aqui agora, vamos ver se funciona, né? Queria a sua opinião. Eu sou de vendas, né? Então, eu trabalho com meta. Olha só. Você acha que funciona se eu colocar, por exemplo, uma meta? Toda semana eu vou ativar um contato na minha agenda. Perfeito, Vanessa. Tem até um cliente que eu estava conversando esses dias sobre esse mesmo assunto de networking e ele comentou comigo que uma vez por semana, é sagrado, ele sai para almoçar com algum conhecido que ele não vê há tempos. Olha que legal. E olha que legal incluir isso no nosso dia a dia. Verdade. Você ter um novo contato ou reativar um contato antigo, mas marca um café. Fernanda, tô meio duro agora, não dá para pagar o almoço. Então, marca um cafezinho, come lá um pão de queijo num lugar simples, gostoso, para bater aquele papo bom mesmo, de se importar, de saber como está e assim reativar esses contatos. E também, Van, se colocar à disposição. Você está precisando de alguma coisa? Porque nós podemos ajudar. Eu não preciso só pedir ajuda, eu posso oferecer o meu tempo nesse momento, oferecer uma experiência que eu tenho a respeito de uma dificuldade que a pessoa esteja passando. E isso é tão fantástico, traz tanto valor nesse relacionamento que não tem como não ampliar o networking. Verdade, adorei. Muito bom, Fernanda. A gente estava falando também sobre a questão do interesse, né? Que o networking não é interesse, não é uma relação interesseira, é mais do que isso, é mais profundo. Não é aquele tipo de pensamento, eu te ajudei e agora você me deve. Sim. Não é uma moeda de dívida, é uma moeda de gratidão, de cooperação, né? Por exemplo, a Fernanda me deu uma ajuda aqui, o que eu posso fazer para retribuir? Exato, né? Reciprocidade. E não tem como não acontecer. A partir do momento que eu ajudo uma pessoa, ajudo a Vanessa, por exemplo, em algum momento ela vai pensar, poxa, eu quero retribuir a Fernanda também. Foi tão legal o que ela fez comigo, me apresentou para uma pessoa, me trouxe uma oportunidade de uma recomendação numa nova empresa, que com certeza isso é natural, é do fluxo da vida. Por isso que eu não preciso ser interesseiro. E o networking, Van, é tão importante que tem até um estudo que mostra que 85% dos empregos, eles acontecem por meio da rede de contatos. Nossa, porque você tem um conhecido que tem um outro conhecido, tem até aquelas pessoas que nós chamamos de superconectoras, porque conhece tanta gente. Eu tenho uma amiga que é assim. E essa minha amiga, qualquer coisa que você precisa, é só perguntar pra ela, você conhece alguém que pode pintar a parede em casa em 3 dias? Ela vai conhecer. Você conhece alguém que é o CEO de não sei da onde? Ela conhece ou tem algum conhecido que vai me levar até lá. É incrível, como algumas pessoas têm mais facilidade. Aí eu aproveito também essas oportunidades para ajudar, para pedir ajuda em determinadas ocasiões. Muito bacana. E como que a gente pode expandir a rede? A gente falou já, né, do universo que eu já tenho, mas como que eu posso buscar fora? Você acha que redes sociais? Você acha que eventos presenciais? Ambos. Você pode ampliar o seu networking tanto online como offline. Pensando primeiro no online, eu parto das redes sociais, das mídias sociais. E dentre as mídias, você pode fazer um comentário numa rede de uma pessoa. Não mandar aquelas mensagens automáticas de que você trabalha na empresa tal e que você precisa conversar, quer marcar uma reunião e já vai direto assim ao ponto. Poxa, eu pelo menos sempre apago essas mensagens, porque eu nem conheço a pessoa, ela tá indo direto só querendo marcar reunião, não perguntou nada, não se importou.
perde aquele contato, aquele lado humano da relação. Fica parecendo que realmente foi algo programado, planejado e que é igual para todas as pessoas. Então, para trazer esse toque de emoção, de relacionamento verdadeiro, é interessante que você, no online, você pode tanto reativar os seus contatos, que você não tem, por exemplo, o telefone. Eu tenho um amigo, eu lembro o nome e o sobrenome dele. Deixa eu dar uma olhadinha lá no LinkedIn, por exemplo, ou lá no Instagram. Encontra, vai conectar essa pessoa, vai seguir e retornar. Poxa, lembra de mim? Nossa, a gente estudou juntos faz 20 anos já. E assim, você vai retomando esse contato. E essa é uma ótima forma para quem é tímido. Legal. Porque você não precisa necessariamente se expor de cara, olhar nos olhos, conversar, pensar num quebra-gelo. Mas você, aos poucos, começa a ter esse vínculo, a retomar esse vínculo com as pessoas que você conhece. Isso pensando nos conhecidos. Nos desconhecidos, em algumas das redes, você consegue ver os amigos em comum. E você pode partir disso também. Se você quiser puxar assunto com uma pessoa que você achou bacana, que você gostaria de conhecer, é você ver aquele contato em comum e perguntar: fulano, nossa, você conhece a ciclana, que eu vi que é um contato em comum que nós temos. A ciclana é minha prima. Puxa, que legal que vocês se conhecem. De onde vocês se conhecem? Assim você pode manter o papo. Isso sim, se a pessoa te der abertura também. Porque tem pessoas que não têm tempo ou não valorizam as mídias sociais. E aí você vai ficar insistindo também, porque vai ficar chato. Viu que ela te deu abertura de conversar e criou aquele clima interativo gostoso? Vai em frente, continua o papo. Pensando agora em eventos presenciais. Minha sugestão para você que é tímido é a seguinte: chegue mais cedo. Por que chegar mais cedo, Fernanda? Porque chegando mais cedo tem menos pessoas e você tem mais chances de começar a conversar, de começar aquele approach com um que tá lá sozinho, esperando o outro amigo chegar. É a grande chance que você tem. Adorei. Do que você chegar, por exemplo, o evento começa às 19 horas. Você chegar às 20h15, poxa, já vai estar lotado o evento. E aí você vai, puxa, aquela rodinha ali, aquela rodinha, e eu aqui sozinho, o que fazer? Isso, nossa. E é uma grande chance. Ou chegue mais cedo ou saia mais tarde. Porque também, se você ficar até o final do evento, as pessoas começam a ir embora e um ou outro vai ficando sozinho, ou com uma rodinha com menos pessoas. E é uma oportunidade que você tem de já se enturmar. Eu prefiro chegar antes, porque aí depois a pessoa às vezes já tá cansada também, já tá pensando em chamar o carro para vir buscar, o táxi. Então, sugiro que você chegue antes para aproveitar essas oportunidades. Nossa, eu queria ter tido essa conversa antes, Fernanda. Porque assim, não parece, gente, mas eu sou tímida. Não parece. Não parece. Então, assim, quando eu vou para evento, nossa, eu tenho muita dificuldade de fazer networking por causa disso. Então, eu vejo que as pessoas já têm as suas tribos e ninguém quer levar um fora, né? Pode chegar lá sendo inconveniente, né? E até eu estava fazendo uma pesquisa e eu vi que a timidez é diferente da introversão. Exatamente. Né? O introvertido, ele gosta de ficar sozinho, ele prefere não ir para eventos presenciais porque ele curte ficar sozinho. Exatamente, ele trabalha melhor sozinho. Isso. E o tímido, ele tem medo de ser julgado, ele prefere também não ir, mas por medo, né? Então, assim, medo daquelas relações sociais, de se expor, de ser julgado, enfim. Sim. Eu tenho um pouco de timidez, né? De achar, poxa, vou chegar lá e vão pensar que eu sou inconveniente, né? Então, já é um medo ali de ser julgado. Por isso que eu digo, eu queria ter ouvido antes, que era pra eu chegar cedo, gente. E é tão simples, não é? Nossa, e pensando no cenário aqui, eu me sinto muito mais confortável. Eu imagino. Vou até contar uma história. Tá. Faz uns 3 meses, mais ou menos, uma amiga, essa amiga super conectora, ela disse assim: Fê, vamos num evento, numa empresa de investimento X, e vai ter um evento para mulheres, uma palestra bem bacana, vamos? Vamos, tudo bem. Essa minha amiga, assim, ela é cheia dos compromissos e ela não costuma ser muito pontual. Eu pensei assim, mas eu sou meio Caxias nisso, né? Eu gosto de chegar cedo. Eu pensei, vou chegar mais cedo no evento e assim eu já vou me ambientando, porque eu não conheço onde é. Aí cheguei mais cedo. Foi a segunda a chegar no evento, olha só. Não foi tão cedo assim que eu cheguei, mas eu fui a segunda a chegar. E vi uma mulher lá do outro lado, assim, numa poltrona sentadinha, mexendo no celular. Até uma outra dica. Se você quer se conectar, não fique o tempo todo no celular. Boa. Porque as outras pessoas não se aproximam, porque acham exatamente isso, que pode ser inconveniente. Se ela estiver respondendo e-mail super importante, ou estiver num WhatsApp, sei lá, com um cliente, ou alguma emergência que ela tenha,
Então, evite ficar o tempo todo. Não é que é proibido. Pega, mas solta depois o celular. E até a postura, Van, é interessante falar do celular, falando um pouquinho mais disso. Quando vocês estiverem num ambiente e precisarem usar o celular ou estão aguardando alguém numa recepção, por exemplo, nunca fique com o celular para baixo e a cabeça para baixo. Por quê? Porque você não tem a visão de quem está passando. Certo. E quando você faz isso, além de melhorar a sua postura, subir, elevar a altura do celular a pelo menos próximo aos seus olhos, além de você ter a melhor postura, uma postura confiante, de uma pessoa que tem credibilidade, além disso você tem uma visão muito maior do ambiente. Nossa, você vê quem está chegando, se tem alguém se aproximando, se alguém saiu. É uma dica também, parece simples, mas que faz muita diferença nessas situações de networking. Legal. E aí, voltando lá na minha história, a moça estava lá com o celular e eu resolvi não incomodá-la. Até que no momento ela deixou o celular e eu perguntei, tudo bem? Tudo bem. Poxa, que bacana esse ambiente, porque que tipo de conversa ter em ambientes de networking? Tá, ótimo. Você ser bom de papo é um diferencial. E é desafiador não só para quem é super tímido, mas também para quem é extrovertido, falante, que não tem nada de timidez para se expor. Também é difícil porque você não sabe muito os gostos da outra pessoa, você não sabe se esse assunto vai agradar, se a pessoa está receptiva para conversar com você ou não. Você não está afim de papo aquele dia, porque eu posso ter que respeitar e cada um tem o seu dia, né? É que verdade. não é o melhor da vida. E nessa situação da mulher, ela deixou o celular e eu comecei a falar questões do ambiente, porque essa é uma dica. Além de ir direto ao ponto e falar assim, o que você faz? Porque Entendi. é o que a gente geralmente quer saber, né? Da pessoa para ter essa rede de contatos. Mas falar do ambiente, olha que legal esse escritório, não conhecia aqui ainda. Você conhecia? E aí ela falou assim, não, também é a primeira vez que eu venho, puxa, eu tô gostando bastante, amplo, né? Os móveis novos, e assim começou um bate-papo. Legal. E a minha amiga não chegava nunca. E nisso começaram a chegar outras mulheres, a própria anfitriã foi lá nos cumprimentar, se apresentou, porque eu não a conhecia. Eu falei assim, eu sou amiga da fulana, porque eu nem era convidada do evento, eu era amiga da fulana que não estava lá. Aí passaram mais alguns minutos, encheu o evento. E a minha amiga nada. Aí eu pensei assim, caramba, e agora, né? Quer saber? Eu vou fazer desse limão uma limonada. Se ela não chegou, se ela chegar, eu não vou ficar com ela. Agora eu já vou arrumar outras amigas aqui também, outras pessoas para eu conversar. E dito e feito. Aí uma outra moça foi nos mostrar o escritório, fazer uma visita. Aí fui junto, já comecei a conversar com uma, conversar com outra. E esses assuntos, ambiente, aí entra o assunto de trabalho. Se a pessoa dá uma deixa assim, porque lá no meu escritório tem menos consultores disso. Aí você, você trabalha em escritório? Então, Legal. Outra dica é você estar atento, ser observador e curioso. As pessoas gostam de falar delas mesmas, contar da história, contar do trabalho, contar da família. É você se importar e pegar esses ganchos para falar do assunto. E naquele dia, Van, para encerrar essa história, eu saí com 8 novas conexões. Nossa. A minha amiga chegou super atrasada e acabou ficando em outras rodinhas e eu apresentei as minhas novas amigas para minha amiga. Olha que interessante, né? Porque o evento era para ela. Então foi muito interessante e foi um aprendizado para mim também passar por essa situação de não chegar junto com o amigo, não ficar só com o seu amigo, mas dar a chance de conhecer outras pessoas, outras histórias. Isso é enriquecedor. Muito bom, adorei o exemplo. Porque assim, se a gente se encontrar num cenário desse, agora a gente já sabe como fazer, né? Não fica se perguntando, nossa, e agora? Exatamente. Adorei a dica. E quando a gente fala de mundo digital, né? A gente hoje, inclusive a gente se conheceu, né, no mundo digital e aí veio presencial, mas como que a gente pode tornar uma relação menos superficial através das redes? A gente tem conexões, mas fora, assim, o que eu quero dizer é, quando eu quero expandir a minha rede de contatos, né, pelo mundo digital, como que eu posso fazer sem ser superficial e cultivar um relacionamento dali? Sim. E o que você falou agora foi a palavra-chave, o cultivar o relacionamento. Porque não basta eu me apresentar para a Vanessa, me colocar à disposição, procurar conhecer mais sobre a Vanessa na rede social, buscando um diálogo, se eu não cultivar isso depois. Imagina, se você tem um amigo e você conhece essa pessoa já há 10 anos e você fica 20 anos sem encontrar. Quando você vai encontrá-la novamente, se você não pergunta como ela está, não faz aquele quebra-gelo, a pessoa vai achar estranho você ir direto ao ponto. Você tá trabalhando com o quê, Vanessa?
peraí, oi, tudo bem? Você tá bem? Fica uma relação muito fria. Por isso é fundamental cultivar esses relacionamentos nas redes sociais, nas mídias sociais. A gente pode seguir pessoas e, seguindo essas pessoas, mandar mensagem mesmo, ser cara de pau em algumas situações. Tá. Eu consegui vários negócios agora na pandemia sendo cara de pau. Tá. Porque às vezes você pensa assim, se eu mandar mensagem pro fulano, não vai me responder, porque é uma pessoa que tem tanto seguidor, já tem um certo reconhecimento na área, não vai ter o trabalho de me responder. E aí, muitas vezes isso é um engano, é um mito que a gente coloca aí como verdade e que nem sempre é. Às vezes até é. Mas em várias situações não. Então você dizer que admira o trabalho, que você gostaria de conhecer mais, que você tem uma ideia que pode trazer um novo direcionamento para aquilo, uma nova oportunidade de negócio, se colocar à disposição para tomar um café, é interessante. Mas se importar, começar valorizando essa outra pessoa. E se ela te responder, puxa, aproveita. E já tenta marcar ali até uma conversa ou na videoconferência, se você preferir, ou mesmo um cafezinho presencial. Muito bom. Você falando isso, até me lembrei. Nessa semana, teve uma moça que postou que na pandemia ela leu uma lista de livros. E ela mostrou, assim, 49 livros. Nossa! Eu achei aquilo o máximo. Eu fui procurá-la no Instagram, né? E aí eu vi que ela produz conteúdo também, segui. E aí ela veio e me respondeu, muito bacana a sua página. E eu falei, nossa, eu vi o seu post do LinkedIn, achei o máximo. Então, essa questão de elogiar aproxima as pessoas, demais, né? Demais. E eu quero ser amiga dela agora, gente. E a gente se sente valorizado quando recebe esse elogio. Verdade. E tem que ser verdadeiro, claro, né? Não genuíno. com a questão interesseira, porque você até mostrou, poxa, eu gostei, achei bacana ela ler 49 livros na pandemia e você foi procurá-la em outras redes. Verdade. Isso é tão interessante. Esses dias eu participei de um evento, uma feira, um congresso que teve em outro estado, e a pessoa que me convidou para esse evento, eu não a conhecia presencialmente. Há anos, ela me adicionou, fez uma busca no Instagram, assim, como falar em público, como melhorar a comunicação, e me encontrou, começou a me seguir. E ela é uma super profissional que trabalha nesse segmento do congresso. Inclusive, ela mora na França. E ela passou a me seguir e puxou o assunto. Nossa, que legal o seu conteúdo. É super importante para o nosso segmento profissional. Bibi. Que legal. Aí, nisso, comecei a conversar um pouquinho com ela. E passaram-se alguns meses. Ela me convidou para um projeto que ela tinha de treinamento online, de formação de educadores. Achei bacana, entrei no projeto dela. E olha que interessante, ela me achou na internet, mandou a mensagem, eu gostei do assunto, da forma como ela elogiou e falou que aquelas dicas foram sensacionais para ela, que ela estava aplicando no dia a dia. Isso valida também para um produtor de conteúdo. Legal, porque você bom. Pensa, poxa, eu tô no caminho certo, que bacana que eu tô conseguindo contribuir em alguma coisa. Verdade. E com isso, além de continuar a produção do conteúdo, você começa a gostar mais daquela pessoa também. E nisso, fizemos esse projeto juntas, aí passaram-se mais 9 meses aproximadamente, e ela me chamou para esse evento presencial. E agora a gente vai marcar um almoço, porque assim, no fim, você cria vínculos de amizade também, não só de negócio. O que eu tive de novas amizades nessa pandemia, fora de série, e só amizades pela internet, pelas redes sociais, pelas mídias, palestras, nesse sentido. E parece que você conhece a pessoa há anos. Às vezes você fala mais com essas pessoas das redes que você conheceu, até do que com familiares, com primos, alguns tios, porque você vai construindo essa relação e vai se importando, vai respondendo, vai querendo saber mais sobre o dia a dia da pessoa. É muito bacana esse vínculo. E vai vibrando junto, né, com as conquistas. Ainda mais você, né? Pra quem não sabe, a Fernanda foi minha mentora, né? Que honra! Então, ela me deu mentoria de comunicação, eu tinha alguns gaps, inclusive, para fazer o podcast. Assim, eu sou super grata por tudo que você me ensinou. Foi uma troca, porque eu aprendi com essa mulher também, vocês não sabem. Olha eu aqui, aprendendo mais ainda com a Vanessa, empreendedora, super profissional. Eu te admiro muito, Vã. Obrigada, eu também, você sabe disso. Bom, falando dessa habilidade de comunicação, Fernanda, como que a gente pode comunicar, né? Se comunicar, se fazer ser entendido, gerando confiança? Aí mais voltado para a área de comunicação mesmo. Para eu gerar confiança, eu preciso acreditar no que eu estou falando. Tá. Se eu simplesmente leio um script, e acontece muito isso no dia a dia profissional, principalmente na área comercial, com vendas, já dei vários treinamentos nesse sentido. Eu lembro de um treinamento para uma agência de viagens que nem existe mais.
E nessa agência tinham muitos colaboradores, muitos profissionais. E qual que era o intuito? Eles tinham um texto, um script imenso de uma apresentação que eles faziam em eventos todos os sábados, e aí eles intercalavam quem falaria no evento, e eles tinham que usar as mesmas palavras, Nossa, exatamente as mesmas palavras, decorar o texto. E aí, qual era o trabalho da Fernanda? Gerar confiança nessa exposição, porque imagina, se eu decoro, às vezes aquele script tá tão claro na minha cabeça que eu começo a pensar em outras coisas e simplesmente vou falando meu script, despejando as palavras na Vanessa. E de que forma eu vou conseguir gerar essa confiança? De que forma eu vou ativar até o hormônio do engajamento, que é a oxitocina, se eu não acreditar, se eu não colocar vida nas palavras, se eu não tiver aquele brilho no olhar? Se você vende um negócio, tem que acreditar que aquele negócio é muito bom. Senão você não vai conseguir gerar confiança. Se você vai fazer uma apresentação, você precisa acreditar na sua apresentação e se preparar. Pensando em situações até de apresentações, processos seletivos, eu preciso me preparar. Tá. E como se preparar? Estudando o assunto, me atualizando, não falando do mesmo jeito há 20 anos, usando as mesmas palavras, os mesmos exemplos. É sentar, escrever o que você acredita que é importante, partindo do analógico, para depois ir para o digital. Até em apresentações na empresa, por exemplo, se você faz apresentações, reuniões e usa muito PowerPoint para apresentar metas, resultados, é interessante que você comece no papel, porque no papel eu tenho um overview, uma visão geral do assunto para organizá-lo, para ver se realmente aquela informação é relevante, e depois eu parto para o digital. É muito interessante roteirizar as ideias. Tá. Isso gera mais confiança. Por quê? Porque eu já sei o que eu vou falar na ordem que eu vou falar. E além de dominar, ter a organização, esse senso de organização durante a minha fala, eu preciso usar a minha comunicação não verbal de maneira coerente. Tá. E o que entra na comunicação não verbal? Seu tom de voz. A voz comunica. Por exemplo, se você está só nos escutando agora, não está nos vendo, você vai ter uma impressão e vai imaginar como será que é a Vanessa? Será que ela é alta, baixa? Será que ela tem o cabelo loiro, o cabelo preto? A mesma coisa da Fernanda. Será que a Fernanda está sorrindo agora? Está com uma cara fechada? Está caída na mesa? Está com uma boa postura? A gente imagina tudo por meio da voz. Verdade. 93% da nossa comunicação é transmitida por meio da voz nessas situações de áudio. Áudio do WhatsApp, por exemplo. Além da voz, o corpo comunica, as suas mãos, os gestos, o olhar. E às vezes a gente tem o hábito de falar olhando para cima. Enquanto eu falo com a Vanessa, eu fico olhando para raciocinar, ter a minha linha de raciocínio de uma maneira mais clara, para ver o que eu vou falar depois. E aí, como eu vou gerar confiança? Se eu não olho nos olhos, se eu não mostro esse interesse com a minha postura, se eu não tenho uma entonação de voz que seja coerente com o assunto. Resumindo, para gerar confiança, eu preciso preparar o meu assunto, organizar esse assunto, não falar demais, porque tem gente que associa assim, ai, a Fernanda fala super bem, ela fala tanto. Claro que não, isso é um mito. Quem fala demais não necessariamente fala o que é importante. Verdade. E quem fala pouco não necessariamente é um péssimo comunicador, porque o falar bem é você falar de uma maneira objetiva, o que é importante em um espaço menor de tempo, não se prolongar demais no assunto. É um recurso uma habilidade muito importante da comunicação, a objetividade, a assertividade. Então, além de organizar meu assunto, eu uso muito bem a voz e o corpo para expressar essa informação nas diferentes situações do dia a dia. Muito bom, isso é fundamental. Gerar confiança para o network quando você chega numa pessoa que a pessoa não te conhece. Exato. Todas essas dicas são fundamentais. Se você chega já todo encolhidinho, olhando para o chão, assim, bom dia, tudo bem? Aí a Vanessa vai assim, nossa, coitadinha da Fernanda, tão tímida, olha, parece que vai quebrar na hora de falar. E também não precisa ser over, né? Chegar, bom dia! Como que é seu nome? Calma, menos, né? É ter um equilíbrio. E, claro, que de acordo com o seu jeito também, com o seu estilo, que tem pessoas que são mais comunicativas, mais extravasam mais com o gesto, com a voz, e é o seu perfil, e tem pessoas que falam mais baixo, também não tem o certo e o errado. É eu saber adaptar de acordo com a situação em que eu estou. Muito bom. Fernanda,
a gente tem falado sobre a gente buscar o networking, né? Mas tem pessoas que elas são interessantes, que elas recebem, poxa, uma mensagem, eu queria tomar um café com você para você me dar umas dicas de tal coisa. São pessoas que são interessantes. Como que a gente pode ser uma pessoa interessante? Uma pessoa interessante é aquela que tem boas ideias, tem um conteúdo que seja de valor, que traga coisas que sejam relevantes para as pessoas. E isso chama a atenção, né, Van? A gente vê nas redes sociais, é um imã. Você vê um assunto que te interessou, você passa a seguir aquela pessoa, porque você sabe que sempre vai ter uma dica bacana relacionada àquele assunto do seu interesse. Isso. E essa pessoa precisa produzir conteúdo, precisa ter uma boa conversa, precisa saber ser culta. Um dos pontos importantíssimos para ter um bom networking é você ser culto. E o que é ser culto? Você não precisa ser especialista em canecas brancas. Você precisa saber um pouco sobre caneca branca, um pouco sobre a câmera, um pouco sobre o vídeo, um pouco sobre filme, cinema, de que forma ampliar essa cultura? Lendo. E ler diferentes estilos. Não precisa ser só a leitura técnica. Eu posso ler um conto, eu posso ler um romance, eu posso ler uma biografia, eu posso ler a notícia do meu time de futebol que está lá na internet também. Quanto mais variada for a leitura, melhor. Além de ler, visitar museus, exposições, não preciso ser especialista naquele pintor, não, mas eu posso ter uma ideia de como funciona, o que ele pensa, se é colorido, se é mais em preto e branco, se tem mais vida ou se é mais clean, alguma ideia eu vou ter. Além de leitura, cinema, filmes, agora a gente teve o Oscar, e conhecer um pouco sobre isso. Por que é importante saber sobre assuntos até supérfluos também, para você ter papo com as pessoas. Porque você chega para conversar, você não sei o que a Vanessa gosta. Será que ela valoriza os filmes do Oscar? Será que ela assistiu todos? Ela assistiu o Oscar? Ela torceu por alguém ou não? Eu preciso ter algum papo. Eu sei que a Vanessa gosta de tênis. É interessante, eu não jogo tênis, mas algum conhecimento eu posso ter para falar sobre esse assunto com ela. Por exemplo, você assistiu o filme das irmãs Williams? Puxa, muito bacana, você que gosta de tênis, o que você achou do filme? Você acha que é assim mesmo que treina? Então eu trouxe um filme que eu assisti para um assunto que eu não tenho domínio nenhum, mas que eu sei que a Vanessa gosta, ela treina o tênis, pratica o tênis 4 vezes por semana. Legal. Isso que é interessante, saber falar como está o futebol, o campeonato, quem ganhou, perdeu, por cima, ter uma ideia geral. E para saber isso, você entra lá em sites de notícias, vê as manchetes. Só de ver as manchetes, você já fica atualizado e já sabe o que está acontecendo no mundo para ter papo, para ter assunto, para desenvolver uma boa conversa. Você, inclusive, respondeu uma pergunta que eu ia fazer, que era como ter assuntos interessantes. Gente, super dica, imperdível. Eu acho que a gente pode trabalhar com meta aqui também. Exato. Assistir um filme diferente e fora da zona de conforto. Com certeza. Fora da nossa área, não só coisas, no meu caso, de comunicação, de vendas, no seu caso, não. Mas coisas aleatórias, de áreas que sejam totalmente diferentes, porque isso me traz até ideias para usar no meu dia a dia profissional, ou mesmo melhorar algo na minha vida familiar, social. É muito interessante. A gente só tende a ganhar investindo em cultura. Muito bom. Então, a partir de hoje, gente, meta, vamos procurar o que tem de exposição aí na sua cidade, vamos visitar os museus, né? Leia X páginas de livros por dia. Perfeito. E aí a gente aprimora, né, o nosso conhecimento. Um outro detalhe de ter bons assuntos, Van, é procurar algo em comum com a outra pessoa. Certo. O que você tem em comum? Por exemplo, nós duas temos filhos. É um assunto interessante que a Vanessa vai gostar de falar, a Fernanda vai gostar de falar também. Vamos supor que você converse com uma outra pessoa que torce para o mesmo time que você. Poxa, que bacana você falar, olha, nosso time tá indo bem, nosso time tá indo muito mal. Ou alguém que trabalha na área de tecnologia, os dois trabalham na área de tecnologia, comentar alguma coisa, você viu que teve um hacker que entrou no sistema X e comentar, puxa vida. E assim o assunto flui. E por isso a observação, a curiosidade pelo outro, e não você ficar só focado no que você vai falar, mas na pergunta que você vai fazer para sondar mais, para conhecer mais sobre o outro, e assim as coisas vão acontecendo. Muito bom. Isso ajuda até a gente a sair um pouco da nossa tribo e a gente ganha mais confiança para fazer um networking fora da nossa tribo, né? Então, eu investigo o que aquela pessoa fora da minha tribo
tem em comum comigo. Exatamente. Dessa forma, Van, você vai ter diferentes grupos de amizade. Verdade. Vai ter o grupo que pratica a mesma atividade física, vai ter o grupo que tem filhos dos pais da escola, que agora é uma realidade que eu tô começando a ter. Vai ter o grupo que é do trabalho. E é muito interessante, porque em algumas situações você pode até interligar um grupo com o outro para também ampliar o networking dos seus amigos. Legal, muito bom, adorei. Fernanda, no seu livro, você conta um pouco da sua história e você fala da timidez, né? Tanto que a gente, pesquisando você na internet, a gente vê que é de tímida a palestrante, Exato. né? Que é um case que você conta. Conta um pouquinho qual que foi o gatilho, como que foi essa trajetória e qual o gatilho para você vencer a timidez e se tornar uma comunicadora, uma profissional da área de comunicação. Fernanda era extremamente tímida, reservada, mais calada, uma menininha bem sapeca, mas que não gostava muito de se expor na frente das pessoas, principalmente desconhecidas. Eu lembro que na adolescência minha mãe falava assim, Fê, vai lá na padaria e compra 6 pãezinhos. Ah, não, mãe, agora eu preciso fazer uma lição, eu tô um pouquinho ocupada. Você pode pedir pro papai fazer isso? Sabe, assim, sempre delegando para outra pessoa, saindo fora da responsabilidade de ter que falar. Fê, você pode ligar pro seu primo para avisar que na semana que vem vai ter um churrasco? Ah, mãe, você não pode ligar, porque eu precisava agora fazer uma outra coisa lá que eu tinha visto. Inventava 500 desculpas para nem falar ao telefone, nem falar com as pessoas, para não ter essa comunicação e me expor. Por quê? Ah, porque eu pensava, vai ficar me julgando, vai achar que eu sou assim, que eu sou assado, que eu falo bonito, que eu falo feio. Sabe aqueles pensamentos que todo mundo já teve em algum momento da vida em diferentes contextos. E a Fernanda gostava de cantar. E cantava na igreja, cantava em casamentos. Até que eu pensei assim, uma amiga teve um problema de voz, ela disse assim, puxa, Fê, sabe que eu tô passando numa fono? Tudo a ver com você, essa profissão. Porque a fono, ela trata da voz. Aí, na época, eu tinha perto dos 18 anos, fui procurar, entender um pouco mais o que a fono fazia e determinei. Tá bom, você é a fonoaudióloga dos cantores. E entrei na faculdade já com essa meta, né? Porque você é fono da Ivete Sangalo, de todos esses cantores legais aí. Imagina que máximo, vou trabalhar nas TVs também, tá atendendo os cantores antes dos shows. Resumo da ópera, fiz a faculdade, aí não tive muito sobre voz cantada. E lá no último, e continuava tímida, reservada. Eu sempre queria ficar nos bastidores, né? E no último ano, eu tive uma disciplina de atendimento dos pacientes e tinha, assim, até um espelho, espião, que eles falavam que a professora ficava atrás vendo você atender. Eu já ficava super nervosa com isso, sabendo que ela estava ali atrás. Mas tudo bem. E nessa mesma disciplina, você tinha que contar o que você fez com o paciente, que exercício você fez, qual que é o caso, para todo mundo dar opinião e a professora dar a supervisão para saber se era o direcionamento certo ou não. E eu só falava quando ela me chamava. Eu nunca tinha a iniciativa de falar, fulana, olha, eu sugiro que você faça isso nesse caso. Ou, professora, eu posso contar o meu agora? Jamais. E essa professora, ela dizia assim, Fernanda, você tem que falar. É um absurdo, uma fonoaudióloga que não se comunica, que fica toda tímida e reservada. Eu chegava em casa, ficava tão chateada, e até que um dia ela disse assim, eu vou te reprovar. Nossa. Se você não falar, não se expuser mais aqui na aula, eu vou te reprovar, porque não pode acontecer isso. Ai, Vanessa, eu chegava em casa, eu chorava. Gente, porque eu era difícil. toda assim, né, CDF, só tirava nota alta, nunca tinha ficado de recuperação, DP de nada. Ela queria me reprovar porque eu não falo, não é possível isso. Nossa, gente. Até eu lá tentando, né, lidar com essa angústia, teve uma oportunidade de uma apresentação para a reitoria da faculdade, num público grande, num auditório. E essa apresentação, o meu tema foi voz cantada. Nossa. Um tema que eu amava, né? Que eu era apaixonada. O que eu fiz? Eu pensei assim, bom, eu vou levar um PowerPoint, mas eu vou fazer uma apresentação diferente das que as minhas colegas costumam fazer, porque geralmente era aquela coisa lá com os bullet points, os pontinhos, e aparecia o que era copiado lá do Word, elas liam, falavam aquilo, assim, nada muito interessante. Eu pensei, vou trazer um áudio de algum paciente, assim, antes do exercício, depois do exercício, a mudança da voz. Aí eu vou ter uma imagem de análise acústica, que é as ondas sonoras, assim, uma fotografia da voz para ver como melhorou a projeção, uma série de coisas. E fiz isso e treinei muito essa apresentação. Além de ser um assunto que eu era apaixonadíssima, treinei bastante para não fazer feio na frente dos outros. Chegou o dia, né, me preparei, fiz a apresentação, terminei aquele alívio, né, você respira assim...
Ai, acabou, né? Suando. Nisso, a professora veio andando assim, passos firmes em minha direção. Eu disse, meu Deus, lá vem ela. Qual será o problema dessa vez, né? E ela disse, Fernanda. Oi, professora. Como você falou bem, Fernanda. Eu falei assim, falei? Você arrasou nessa apresentação. Nisso, as minhas amigas chegaram e falaram assim, Fê, como que você escondeu o ouro? Você fala muito bem em público. O que você fez para falar tão bem? E eu assim, sem acreditar, vocês estão falando da mesma pessoa mesmo, sou eu? E ela assim, ai, nossa, eu fiquei assim, extasiada, Vanessa. Nossa. E aí comecei a perceber, a partir daquele dia, que se eu treinasse muito bem a minha apresentação, mesmo eu sendo uma pessoa tímida, sendo mais reservada, que até hoje eu não digo tímida, mas sou mais introvertida. Eu não sou a que vai chegar no meio da roda de amigos e falar mais que todo mundo. Não vai ser a Fernanda. Tá. Por quê? Porque a Fernanda, ela se prepara para falar na hora que ela precisa falar. E nessa situação eu percebi que o preparo, o planejamento faz muita diferença na nossa performance na comunicação. Se eu já vou preparado para o networking, para aquele evento, eu já penso, eu já sei qual é o local, eu já sei se dá para parar o carro, eu já sei ter mais detalhes para que você se sinta mais confortável e até pense no assunto que você pode trazer. Tem uma carta na manga. E depois vai observando, como eu disse. E esse foi o gatilho, a preparação, o planejamento e você inovar, trazer algo inesperado para sua audiência. Porque ninguém esperava que eu fosse trazer um áudio, que eu fosse levar um vídeo, por exemplo. Que não era comum naquele tipo de apresentação, mas eu quis fazer diferente. E isso foi muito bacana, porque me reforçou e me deu muito mais chances de perceber que eu não precisava mais perder oportunidades na minha vida. Eu só tinha a ganhar quando eu falava, quando eu me expunha diante das pessoas, quando eu dava a minha opinião. E a partir desse momento eu passei a fazer vários cursos, fiz curso de oratória, fiz a especialização em voz, fiz mestrado. Hoje não atuo com cantores, é raríssimo eu atender um cantor e trabalho exatamente com a dificuldade que eu tinha antes, preparando pessoas para se expor nas diferentes situações, na reunião, na palestra, no treinamento, no vídeo, para a internet, exatamente com aquilo que eu tive que lidar na minha história. Nossa, é uma história muito inspiradora, Fernanda, de verdade, assim, parabéns. E eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente, se a pessoa é tímida, ela não vai ser mais a mesma pessoa hoje. Exato. Se eu conseguir, você também consegue, porque a comunicação é uma habilidade, Van. E a habilidade a gente treina, a gente desenvolve. Por exemplo, para quem tem criança em casa, se seu filho é mega falante, dá tchauzinho para todo mundo na rua, isso não é sinônimo de que ele vai ser um excelente profissional, um excelente comunicador. Ele pode ter menos vergonha, mas será que ele vai ter a técnica certa? Ele vai se preparar para isso? Não sei. E se o seu filho é mais tímido, é mais introvertido, mais quietinho, não significa que ele vai ser um péssimo profissional ou um péssimo comunicador no futuro, porque é uma habilidade, assim como esporte. Eu penso no jogador de futebol famoso. Talvez ele tinha um destaque na infância, mas se não treinasse, não fosse disciplinado para desenvolver aquela habilidade, não chegaria ao auge. E a mesma coisa você, a mesma coisa nós na comunicação. Se eu não preparar, não treinar essa habilidade, eu não vou atingir o nível que eu gostaria de ter. Muito bom. Você falou muitas dicas importantes para quem é tímido. Se você der agora uma dica, se você puder dar agora uma dica para o tímido, voltada para networking, qual o primeiro passo que o tímido precisa dar para vencer essa timidez, deixar de perder a oportunidade e começar a construir um networking? Primeiro, desafie-se. Tá. Saia da zona de conforto e perceba como é bom sair dessa zona de conforto. Te traz um alívio. Ir lá num evento que você nunca foi e que você pensa assim, tá, eu vou me desafiar e a minha meta vai ser participar desse evento sem convidar nenhum amigo. Porque se você leva o seu amigo, é ótimo. Só que você vai ficar preso lá com o seu amigo e você não vai conversar com outras pessoas. Nessa situação, você é obrigado a conversar com outras pessoas. É buscar outra pessoa estar sozinha no evento, é a sua chance. Antes que chegue o amigo dela, vai lá, puxa um assunto, tudo bem? Se é amigo do fulano que está fazendo o evento, que é o anfitrião do evento, usa essa pessoa conhecida. Ou usa a culinária. Nossa, que delícia essa comida do evento, fantástica. Você não achou? Puxa, que legal. Trazer esses comentários e aos poucos ir desenvolvendo o assunto. Então, desafie-se. Escolha uma situação, um contexto que você tenha poucos conhecidos, para sair de lá e pensar assim, eu vou sair daqui
com 3 novos conhecidos, 3 Que conexões. legal. E até essas conexões são muito interessantes, porque poucas pessoas trocam cartão hoje em dia. Verdade. É super raro. Já passei, qual é o seu WhatsApp? Ou qual que é o Isso. seu Instagram? Qual que é o link do seu LinkedIn? Exatamente, muito bacana. A gente vai chegando ao final, Fernanda. E eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade, te dar a oportunidade de falar alguma coisa, alguma outra dica que eu não tenha perguntado, ou reforçar algo que você queira. Sim. A minha sugestão, a minha recomendação é que você construa relacionamentos como uma tartaruga. Por quê? Porque a tartaruga, ela não chega até o destino, até o alvo dela rápido. Ela constrói isso lentamente, poucos passos, pequenos passos, passos lentos, mas sólidos. Não seja uma lebre nos seus relacionamentos do network que chega correndo de qualquer jeito, meio estabanada, sem construir o que realmente faz sentido para as outras pessoas. Então, se importe mais e pense menos em você, porque as coisas acontecem. Quer conhecer pessoas para ter mais oportunidades profissionais? Ofereça ajuda, ofereça o seu tempo, ofereça a sua preocupação, porque as coisas vão acontecer. Adorei. Incrível, super enriquecedor. E a última pergunta que eu tenho para você é: o que você diria para Fernanda no início de carreira? Olha só que pergunta forte. Fernanda, aproveite as oportunidades para se expor, tenha menos medo, seja valente, porque você pode. Excelente. Fernanda, como que as pessoas te acham? Eu estou no Instagram, @fe.demorais, com I, Moraes com I. E também o site da empresa da consultoria, que é a VoiceCare, voicecare.com.br. Lá você vai ver, vai ter acesso às outras redes, canal no YouTube, outras redes também, acesso ao e-mail, telefone e WhatsApp de contato. Excelente. Fernanda, muito obrigada. Aprendemos muito com você hoje. A todos que nos assistem, que nos escutam, muito obrigada. Foi um prazer ter vocês com a gente. Eu que agradeço. Vamos. Um beijo. Espero voltar e que todo mundo aqui tenha essa meta de ampliar o network. É isso aí, meta nossa agora. É isso aí. Adorei.